Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Graças a Deus e que continue sempre assim. Então, estávamos falando de somatização e psicossomatização e eu gostaria de agregar novos conhecimentos a tudo isso que foi dito. A psicossomatização, ela é aquele probleminha que vai alcançando uma dimensão tão grande devido a outras agregações de mais probleminhas, de mais situações, mais duas coisas que na verdade o homem não consegue lidar, que são as perdas e as frustrações. Essa reação de rejeição, né, à perda ou de não conformação, aquela frustração de não saber lidar ou de transformar aquela frustração em resiliência, em persistência, em fazer novamente de um modo diferente, pode se transformar numa reação psicossomática também. Aí o que acontece? Existe uma espécie de transferência do sistema nervoso emocional até os órgãos de impacto. Nós temos três grandes lixeiras no nosso organismo, que seriam o coração, o fígado e os rins. De acordo com a psicossomatização, é numa dessas três lixeiras que a reação vai ocorrer. É aonde vai começar a encher aquelas lixeirinhas até chegar numa espécie de limítrofe. Aí ela começa a transbordar e realmente temos uma patologia real. Então vamos colocar assim, o fígado e às vezes órgãos anexos também, tá? E o fígado ele é um órgão anexo ao sistema digestivo. Então, o que acontece? Você está com ódio, com rancor, sabe, de alguma situação, até de alguma pessoa, e não consegue resolver isso, vai acumulando no fígado. A melhor coisa seria realmente você trabalhar o perdão dentro de você. Não esquecer, porque esquecer às vezes é dar oportunidade para a pessoa te fazer de novo. E isso já não é uma coisa assim inteligente, né? De se permitir. Aí vamos colocar assim também, você está com mágoas familiares, sabe? Aquele teu parente te magoou, você pode ter problemas no sistema renal, inclusive os cálculos renais, que são as mágoas familiares solidificadas. Você está com algum probleminha em relação assim ao teu ego, que foi massacrado. Às vezes a gente tem um filho ou uma filha que não segue aquele caminho que nós gostaríamos, que nos causam aí tristezas. O seu ego é massacrado por conta disso. E é onde a gente tem os problemas cardiológicos, principalmente, mas os cardiovasculares também. Existem outros órgãos, né? Psicossomáticos, outros membros também, tá? Como por exemplo, vamos ver aí as pernas. Se eu não aceito o rumo que a minha vida tomou, eu vou ter algum probleminha nas minhas pernas, seja cãibra, seja formigamento, seja dor nas pernas principalmente, seja, a gente diz, algumas varizes que estão aumentando internamente. Ou, por exemplo, estou com dor de estômago. Precisa verificar o número de sapos que você está engolindo. A terapia te recomenda que você neutralize esses sapos, que seria realmente a melhor coisa. E procure trabalhar aquelas frustrações, né, que os sapos te fizeram engolir de uma maneira diferente. Saiba transformar. Eu sempre digo que existe uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim: busque na sua diversidade aquilo que te beneficie. Então, olhe sempre o lado positivo de toda situação, por mais negativa que ela possa lhe parecer. São duas as formas dessa psicossomatização percorrer, né, aquele caminho que pode chegar ao órgão. Pode ser de modo extremamente rápido. A gente tem aí os infartos fulminantes e pode ser de forma lenta e gradativa. Aí nós temos as doenças crônicas para comprovar isso. E elas sempre têm um ponto de origem no emocional. Nós temos todos os genes de todas as doenças dentro do nosso organismo, só que elas estão ali de uma forma
adormecida. E eles podem se manter assim por muitos e muitos anos ou nem serem despertados, porque precisa de uma motivação para que aquilo possa acontecer. E quando acontece é porque, vamos colocar assim, alguma coisa ocorreu dentro do seu organismo. Eu vou citar um exemplo da síndrome do pânico ou da angústia extrema, aquela que você realmente não consegue controlar. Existe um hormônio chamado adrenalina e ele é derramado na sua corrente sanguínea quando você se sente num estado de perigo iminente. Então, o que acontece? Já prevenindo e preparando o seu organismo para aquele momento, essa adrenalina é derramada no seu sangue e você fica naquele estado de alerta total. Alguma coisa vai acontecer. Então, aquele estado de alerta, ele pode ser desengatilhado, vamos colocar assim, por meio de um outro hormônio chamado cortisol, que é uma espécie de corticoide orgânico. Então, se a adrenalina que é produzida nas adrenais, nos 2 pontinhos que a gente tem ali no rim, elas podem ser diminuídas com outro hormônio chamado cortisol. Só o que acontece? Por ele ser semelhante a um corticoide qualquer, você vai perceber que você está inchando, mas você pensa que você está engordando. E não é isso, é realmente inchaço causado pelo excesso de adrenalina que, se estiver constantemente sendo derramado na sua corrente sanguínea, como se não desse mais para fechar aquela torneirinha. E aquela torneirinha fica ali, sabe, produzindo e produzindo adrenalina e derramando, e aquele estado de alerta constante, onde não dá mais para fechar a torneirinha, se transforma numa síndrome do pânico e você quer fugir. A sensação da síndrome do pânico ela é horrível. Começa com aquele frio na barriga, às vezes sim, às vezes não, depende de pessoa para pessoa. É como se um tropel de cavalos estivesse chegando, entrando no seu templo interior, e a sua sensação é realmente de eu não vou conseguir, vai acontecer alguma coisa comigo, e o desespero vai aumentando, dá aquela vontade de fugir, de sumir, e você começa às vezes até a perder determinadas funções, você começa a esquecer as coisas, você começa a não ter mais controle, começa a perder o gerenciamento de alguns setores do seu próprio organismo. Então, antes que o surto aconteça, antes que isso ocorra, busque, por favor, um atendimento, busque socorro, seja na área que você desejar, que você achar melhor, de modo terapêutico, com as ervas, com os florais, ou de modo mais alopático, onde o médico realmente vai saber o que deve de ser ministrado para você. Eu prefiro começar com o tratamento em cima de qualquer tipo de síndrome, seja a síndrome do pânico, que ela é muito comum. Eu gosto de fazer o tratamento pelos florais. A minha preferência é os florais de Bach, Dr. Edward Bach, um médico britânico. Eu já falei disso num outro vídeo. Ele é o pai dos florais, realmente ele foi o pioneiro e abriu as portas para a medicina integrativa e complementar. E o outro tipo de floral que eu gosto de usar é de Neide Margonari, que são os florais de Saint-Germain. Esses florais, eu divido eles assim. Os florais de Bach, eles foram produzidos numa época de guerra. Então, eu lido com eles quando eu percebo que existe uma grande guerra no interior daquela pessoa. E os florais da Neide Margonari, que são os florais de Saint-Germain, é mais para o agora, sabe? Para essa rotina que a gente tem, que é estressante, sabe? Que é uma rotina, às vezes, mais de dia a dia, mais de probleminhas, de convivência ou alguma coisa assim. Então, como é que eu faço? De primeira, eu já misturo 2 florais em água mineral destilada. Eu utilizo o Rescue Chemid, que é Bach, e o emergencial
de Neide Margonari, em água mineral destilada. 4 doses, 1 por semana. O segundo procedimento é um floral que a pessoa vai tomar todos os dias, que eu chamo que é o floral de apoio. Então, por exemplo, ele é um conjunto de florais, é uma fórmula floral, que já tem um caminho, já tem um objetivo. Então, nós temos à disposição, vamos colocar assim, o floral do pânico. A gente tem também, na linha de Neide Margonari, o floral do ânimo e do equilíbrio. Mas aí depende, né, do que aquela pessoa está precisando. Eu só gosto de lidar com 9 essências ao mesmo tempo, nunca mais nem menos do que isso, porque são 9 as portas que a gente precisa de abrir e de tratar. Aqui eu gostaria também de colocar o que eu chamo de histórias do meu consultório. Então é uma coisa bem rápida, mas que talvez ajude vocês a entenderem o que é uma psicossomatização, de onde ela vem, como ela acontece e até onde ela pode ir parar. Então todos os meus personagens aqui, eles irão se chamar Mariazinha. Mariazinha é uma canceriana que gosta de cuidar de tudo e de todo mundo e muito abrangente, né? Mariazinha ali a gente diz como é o bastião da família, né? Mariazinha faz, Mariazinha compra, Mariazinha leva, Mariazinha vai cuidar, Mariazinha vai tratar, Mariazinha vai fazer, Mariazinha vai resolver e aí por diante. E Mariazinha sempre se sobrecarregando com problemas dos outros. Só que Mariazinha também tinha os problemas dela, né? Tinha problemas de relacionamento com o marido e com os filhos. Ou seja, Mariazinha estava numa situação muito delicada até o dia que ela foi por aquilo que a gente chama de escapismo, mas um escapismo assim meio perigoso, que ela resolveu experimentar um produto ilegal. Naquele momento ela já sentiu alguma coisa estranha. Mariazinha começou a ter reações estranhas, ou muito eufórica, ou muito chorosa, mas Mariazinha foi, assim, bem esperta e buscou um tratamento rápido. Então, Mariazinha chegou aqui no meu consultório e, ao mesmo tempo, no consultório de um psiquiatra. Foi diagnosticado por essa psiquiatra que, de fato, aquele escapismo inconsequente que ela fez de uma vez só, por ser numa quantidade enorme, desenvolveram ou despertaram ou foram a motivação para a bipolaridade acontecer. Hoje, graças a Deus, Mariazinha está melhor. Mariazinha não tem histórico familiar propício, o que realmente é necessário nessas patologias psiquiátricas, mas Mariazinha não tem. Mas ela está caminhando, ela está melhorando, ela está medicada pela psiquiatra e por mim também, com os florais e tudo mais, com auriculaterapia, com, a gente diz, fitoterápicos, né? E ela está caminhando aí rumo a uma melhora, mas a gente não sabe se a bipolaridade vai permanecer ou não. Então pense muito antes de recorrer ao escapismo sem procurar uma ajuda para os seus problemas pessoais. Eu espero que você tenha gostado. Deus te abençoe.